E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve nação, comece a emagrecer. Dr. Maurício aqui de novo com mais um vídeo com dúvida da audiência. E o nosso bate-papo de hoje é sobre calcular os gramas de macronutrientes que você precisa na sua dieta cetogênica. Então eu vou ensinar um passo a passo aqui com a ajuda de um site que calcula a sua necessidade calórica diária, a você fazer na mão a sua conta, a sua própria conta de quantos gramas de gordura, quantos gramas de proteína e quantos gramas de carboidrato, tá? Com uma pequena correção na parte dos carboidratos que a gente vai fazer no final, você precisa para ter um controle legal da sua dieta cetogênica. Embora eu ache que isso é, digamos assim, um tanto complicado de executar, vou explicar o porquê já já. Então a inspiração para fazer esse vídeo nasceu de diversas dúvidas que eu recebo, assim, doutor, quantos gramas de gordura eu posso comer, quantos gramas de proteína eu posso comer e quantos gramas de carboidratos? E, assim, da forma que eu ensino a fazer, eu tento fazer de uma forma mais prática, que você precise controlar no máximo o número dos seus carboidratos e ficar de olho nas proteínas e seguir determinadas regras que vão colocar as tuas gorduras automaticamente num nível aceitável e assim você não precisa esquentar tanto a cabeça. Eu já tive problemas com clientes digamos assim, que não se adaptaram a fazer essas contas e que preferem não fazer essas contas. Isso acaba sendo uma fonte de estresse e o estresse pode liberar hormônios que impedem o emagrecimento. Exatamente, isso acontece. Então uma das minhas missões é diminuir ao máximo o estresse da pessoa com determinadas contas que precisam ser feitas, que podem, perdão, não me expressei direito, com determinadas contas que, assim, que ajudam se forem feitas, mas eu tento ou eu fazer essas contas para o cliente, ou então criar um sistema que torne mais fácil a vida do cliente de forma automática. Mas tem gente que gosta mais dos números mesmo. Então qual é a minha opinião a respeito? Você saber quantos gramas de gordura, de proteína e de carboidrato você pode comer ao longo do dia tem uma certa utilidade, principalmente se você faz o controle e você acompanha isso através do uso de aplicativos como o Fat Secret e o MyFitnessPal. Só que de uma forma mais prática, mais corriqueira, se você não tem tanta paciência ou você não usa aplicativo, não tem tanta utilidade assim. Isso porque você não está comendo os macronutrientes isolados. Você não está pegando, ó, minha refeição aqui tem 3 divisões. Aqui é gordura, aqui é proteína, aqui é carboidrato. Não, tá tudo misturado, pô. Então você pega um pedaço de bife, ali você tem gordura e tem proteína. Talvez um pouquinho de glicogênio escondido ali na forma de carboidrato, tá? Mas basicamente gordura e proteína. Então você pega um doce que você não deve comer, tal. O doce é carboidrato e gordura. Entendeu? Eventualmente alguma proteína ali. Diversos vegetais, uma batata doce, por exemplo, vai ter um tanto de proteína e vai ter bastante carboidrato. E aí o que acontece? Como é que você vai fazer a conta de quantos gramas de cada macronutriente você está comendo? Lógico, você tem o aplicativo, mas aí voltando ao que eu falei, o aplicativo vai fazer essa decomposição desses macronutrientes em números para você e vai te dar os valores que você precisa saber. Eu acho legal você saber qual é o seu máximo de gorduras, proteínas e carboidratos, e aí eu vou ensinar a calcular, quando você faz o balanço geral no final do dia lá no seu aplicativo. Então você vê, ó, o meu número máximo de gordura é isso e eu acabei comendo tanto, um pouquinho a mais, ou coisa do tipo. O carboidrato você vê lá pela quantidade, vou falar sobre o carboidrato já já, e proteína também para você não extrapolar e ativar a gliconeogênese e acabar com a tua cetose. Mas enfim, quando você faz esse controle com o aplicativo, fica mais fácil você ter uma noção, esse é o ponto, tá? Das coisas que você está comendo ao longo do tempo. E aí, com o tempo e com a experiência, você vai aprender o que você pode comer e a quantidade que você pode comer. E aí você vai evoluir para um ponto que você não precisa mais do aplicativo, porque você já colocou aquilo como uma rotina, como um novo hábito, você já sabe o quanto do bife tal você coloca no prato, o quanto de espinafre, por exemplo, couve-flor, coisa do tipo, você coloca no prato, o quanto de abacate, e por aí vai. Você vai ganhando essa experiência e você vai atingindo o que eu chamo de um equilíbrio, uma homeostase, né? Homeostase é equilíbrio em jargão médico. Você vai atingir um equilíbrio e você vai ganhar uma independência, e aí você não precisa ficar fazendo conta de macronutriente nem nada, você já vai estar no fluxo, voando em céu de brigadeiro, digamos assim. Então, isso posto, vamos aprender passo a passo do processo para você descobrir o quanto você deve comer de gordura, proteína e carboidrato na dieta cetogênica, tá? Então, vamos lá, vai aparecer agora na tela o site que eu vou acessar, tá? E o link vai aparecer também aí na tela, lá na barra superior, se chama tdecalculator.net. Vai aparecer aqui agora.
Então, estou aqui no site, vou apontar aqui o endereço dele, ó, tdecalculator.net, tá? E esse site ele calcula para você qual é, aproximadamente, claro, qual é a sua necessidade basal de calorias, tá? E a partir disso a gente vai poder fazer a conta. Então, o que interessa aqui, você vai ver essas duas abas aqui, Imperial e Metric. Tá? Isso aqui é o sistema de medidas. Então aqui no Brasil a gente utiliza o sistema métrico. Lá nos Estados Unidos que eles usam jarda, libra, polegada, essas coisas. Então você vai escolher, já está automaticamente aqui na aba Metric, tá? Então o primeiro item aqui é gênero, tá? E aí você vai escolher se você é homem, male, ou mulher, female, tá? Age, idade. Então eu vou simular aqui, eu vou entrar uma idade qualquer, digamos uma pessoa, um homem, tá? Eu deixei male ali, de 35 anos. Tá? Próxima aba é weight, então está em quilo. Tá? Então vamos dizer que esse homem de 35 anos pesa 80 quilos. A próxima aba é height, que é a altura, e aí você vai escrever a sua altura em centímetros. Então vamos dizer que esse cidadão tem 1,75 m de altura. E a próxima aba que precisa é Activity, é a aba de atividade, tá? Qual é a atividade física dessa pessoa. Então vamos clicar aqui para ver o que aparece. Então a primeira opção é sedentário, ou seja, uma pessoa office job que trabalha em escritório. Exercício light, 1 a 2 vezes por semana. Exercício moderado, 3 a 5 vezes por semana. Aliás, eu falei exercício light, exercício leve, por favor. Exercício pesado, 6 a 7 dias por semana. E atleta é a pessoa que se exercita 2 vezes por dia. Então vamos dizer que a nossa simulação aí é uma pessoa que faz exercício moderado. Tá? E a última opção aqui é isso aqui é porcentagem de gordura, body fat. Se você souber a sua porcentagem de gordura, você entra ela aqui. Então vamos simular aqui que eu não sei a porcentagem de gordura do cidadão. E aí você clica em Calculate para calcular. Vamos esperar um pouquinho e aí ele vai trazer as suas estatísticas. Se você souber inglês, você pode analisar o site depois, talvez as suas respostas, mas o número que interessa pra gente é isso aqui que vai aparecer. É a necessidade de manutenção dessa pessoa, tá? Considerando, tá? É importante, considerando que ela faz exercício moderado. Então essa pessoa tem uma necessidade de 2.672 calorias, somado o exercício moderado. Se ela fosse uma pessoa sedentária, tá? Aqui o metabolismo basal dessa pessoa tá em 1.724. Então, a pessoa sedentária, eu não sei exatamente qual é sim, porque sedentário tem atividade tipo se locomover, coisa do tipo. Então, vai para 2.069, tá? Mas aí você pega, de acordo com a tua atividade, você vai pegar basicamente esse número aqui, ok? Então, esse é o primeiro passo. Então, voltando a câmera aqui para mim, então, esse foi o primeiro passo, você calculou sua necessidade, e aí vai depender do teu objetivo, se for manutenção ou emagrecimento. Se você quiser emagrecer com a maior eficiência, é interessante você criar um déficit calórico de 500 quilocalorias. Então, no caso, eu vou arredondar para 2.600, você tira 500 de 2.600 e você vai ter a quantidade de calorias que você deve ingerir ao longo do dia de 2.100. Tá? Não necessariamente você vai controlar essas calorias, tá? Eu estou ensinando a chegar no teu número mágico de gramas de gordura, proteínas e carboidratos, certo? Então, qual é o próximo passo agora? Você vai aplicar a porcentagem de macronutrientes específica da dieta cetogênica para esse total de calorias que você vai ingerir, ou seja, no caso, 2.100. Então vamos lá, pegando 2.100 e aplicando, eu vou jogar aqui com as porcentagens de 70 de gordura, 20 de proteína e 10 de carboidrato. Então vamos aplicar essas porcentagens no valor de 2.100 calorias. Dessas 2.100, 70% tem que ser de gordura. Então as calorias que você vai ingerir advindas da gordura são 70% de 2.100 dá 1.470, eu já fiz a conta aqui. Tá? No caso das proteínas são 20%, então 20% de 2.100 dá 420 calorias. E no carboidrato 10% dá 210 calorias. E agora você tem o valor de calorias que você precisa, não é o valor de gramas. Para converter isso para gramas, você precisa saber quantas calorias tem 1 grama de cada um dos macronutrientes. E essa é uma conta bem fácil. Cada grama de gordura tem 9 calorias. E cada grama de proteína e de carboidrato tem 4 calorias cada uma. E aí a conta fica fácil, é só você pegar o total de calorias que você precisa ingerir de cada macronutriente e dividir pela quantidade de calorias que existe em 1 grama desse macronutriente. Calma, vamos chegar lá. Então vamos lá.
Vamos pegar a gordura. Gordura você precisa ingerir um total de 1.470 calorias por dia. E aí você vai dividir por 9 e você vai encontrar que o seu total de gramas de gordura que precisa ser ingerido ao longo do dia é de 163 gramas. Então vamos passar para as proteínas. Proteínas você precisa ingerir 420 calorias, tá? E você vai dividir por 4, no caso, e você vai encontrar o número mágico de 105 gramas de proteínas. Vamos falar um pouquinho dessas proteínas aí. No caso, eu sempre falo aqui nos vídeos que você deve, para não tirar você da cetose, você deve ficar numa faixa entre 0,8 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Então, no caso, eu fiz a conta aqui, o número mágico que a gente encontrou foi 105 gramas de proteína por dia. Isso dividido pelo peso que eu arbitrei lá no começo, que é 80, vai dar 1,3. Então, tá dentro dessa faixa. Provavelmente, se a pessoa focar em comer esses 105 gramas de proteína por dia, ela não vai sair da cetose. E por fim, a conta do carboidrato. Vamos lá, no carboidrato você encontrou 210 calorias, tá? E você vai dividir por 4 e você vai encontrar um número mágico de 52 gramas. Tá dentro daquela faixa recomendada, tá? Mas se você quiser ser um pouco mais radical na sua dieta, fazer uma coisa mais cetogênica mesmo, você pode reduzir esse carboidrato, você pode focar em ingerir menos desses carboidratos. Mas se você vê que, assim, tá dentro de uma faixa, tá muito próximo, tá? E novamente esses carboidratos é a quantidade líquida de carboidratos, tá? Você tem que descontar as fibras, você que usa aplicativo sabe muito bem do que eu tô falando. Então, se você tem a necessidade de acompanhar mais pelos gramas, saber o número máximo de gramas que você pode ingerir, tá aí a conta para você, uma conta relativamente simples, tá? Pode ter parecido um pouco mais complicado aqui, porque eu falando de números o tempo todo, mas não tem muito mistério para fazer. Com a ajuda desse site você consegue calcular qual é a tua necessidade e a partir desse momento aplicar essa receita de bolo que eu acabei de ensinar aqui e você descobre quantos gramas de gordura, quantos gramas de proteína e quantos gramas de carboidrato você precisa. Lembrando sempre que no caso da proteína e o carboidrato é sempre bom conferir, é sempre bom jogar o carboidrato um pouco para baixo de 50 e no caso da proteína você precisa conferir se está nessa faixa de 0,8 a 1,5 até 2 no máximo de gramas de proteína por quilo de peso por dia, tá? Justamente para você não correr o risco dessa proteína ficar em excesso e tirar você do estado de cetose. Certo, então, pessoal? Então agora você já pode calcular aí quantos gramas de cada nutriente você precisa, tá? E eu vou ficando por aqui, lembrando que se você curtiu o vídeo, não deixa de dar o like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, é só clicar aqui no botão de inscrição. Se você tem interesse nos meus serviços de coaching, inclusive, se quiser, eu faço essa conta para você, tá? Para você não ter muito trabalho, só executar a parte prática e também te ensino as regras práticas para você nem precisar fazer essas contas e seguir direto no piloto automático. O e-mail vai aparecer aqui embaixo, é consulta@comeceaemagrecer.com.br, novamente consulta@comeceaemagrecer.com.br. Se você tem alguma dúvida que queira que eu faça um vídeo a respeito, é só deixar aqui nos comentários ou mandar para mim, tá? Que é você que me abastece de informação e de assunto para eu trazer aqui, fazer vídeos e manter o canal vivo. E eu vejo você no próximo vídeo.